Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema inspeção judicial. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar, ainda que brevemente, a respeito do tema inspeção judicial. Um meio de prova extremamente importante e infelizmente pouco utilizado na prática. Vamos ver a princípio o Código de Processo Civil. Vou ampliar para vocês poderem ler melhor. Diz o Código de Processo Civil no artigo 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, veja, em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença, né? Em primeira instância, ou nós vamos ver que pode ter, por exemplo, uma ação de competência originária do tribunal, poderia haver também inspeção judicial, de ofício a requerimento. E aí, claro, seria antes do acórdão, né? Então, antes da decisão que resolva o mérito ou que, porventura, venha extinguir o processo sem resolução de mérito, né? Em primeira instância, a sentença. Então, o juiz de ofício a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas. Nós vamos ver que isso também se aplica para locais. A despeito de a lei falar pessoas ou coisas, mas também se aplica na prática para inspeção de locais, né? A fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Então, veja, na prática, infelizmente, é pouco utilizada a inspeção judicial. Nós vamos ver, inclusive, entendimento doutrinário nesse sentido. Eu já advogo faz um tempo e poucas vezes tive notícia aí da ocorrência de inspeção judicial. Mas é um meio de prova que pode ser extremamente relevante e útil para o esclarecimento da verdade. E, sobretudo, para esclarecimento de dúvidas que possam surgir ao magistrado. Até por conta do conjunto probatório que tem até aquele momento, né? Bem, diz o 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Então, se houver necessidade de algum conhecimento técnico, nada impede que o juiz determine que o acompanhe na inspeção. Claro, as partes, nós vamos aqui também vão participar, mas que acompanhe o juiz na inspeção um ou mais peritos, se for necessário, né? Claro. E o 483 diz que o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando... Veja, a inspeção pode até ser feita em juízo, a coisa pode ser levada ao magistrado, mas muitas vezes há necessidade de o magistrado ir até o local. E as situações que eu já vi isso acontecer, tive notícia disso acontecer, por exemplo, inclusive num processo do trabalho, eu soube de uma situação em que havia uma divergência, né, a respeito de haver ou não o vínculo empregatício. O reclamante dizendo, claro, que trabalhou para a reclamada, e a reclamada alegando que não haveria vínculo empregatício. E aí, testemunhas dizendo uma coisa, testemunhas dizendo outra coisa, a juíza, então, querendo esclarecer a verdade dos fatos, o que ela fez? Inspeção judicial. Ela foi até o local de trabalho, se não me engano, era uma fábrica. E aí lá, acompanhada do reclamante, do preposto do reclamado, dos advogados, adentraram até o local de trabalho, onde ele dizia ter trabalhado, e aí isso ela fez no meio da audiência. Parou a audiência e foram até o local onde ele dizia ter trabalhado. E lá ela conversou com os trabalhadores. Perguntou a eles, você conhece esse senhor? Aí, conheço. Há quanto tempo ele trabalha aqui? Olha, eu não sei, porque quando eu entrei ele já estava. E assim foi, conversou com 2, 3 empregados que estavam trabalhando e pronto. Conseguiu realmente comprovar que existiu o vínculo empregatício. Outra situação que eu tenho notícia foi um caso relacionado à remessa de um objeto da janela de um determinado imóvel. Então, surgiu a discussão se o objeto arremessado daquela janela, daquele local, poderia ter caído em determinado ponto. E aí, testemunhas dizendo que sim, testemunhas dizendo que não, o autor dizendo que sim, réu dizendo que não, enfim. E aí o juiz falou, não, onde é que é? Onde é que está esse móvel? Não, está em tal local. Vamos lá. E aí todos foram lá, o juiz, as partes, os advogados, foram até o local, o juiz foi até o ambiente onde se dizia ter sido havido arremesso do objeto, pegou papel, amassou, jogou da janela, viu onde caiu e chegou às suas conclusões. E parece que ele confirmou que o objeto realmente poderia ter sido arremessado e caído no local onde se afirmava. Enfim, então veja como essas situações são importantes. A doutrina dá outros exemplos. Fala, por exemplo, de situações relacionadas ao odor, né? Se afirma que no local existe um mau cheiro, e aí
ninguém melhor do que o magistrado para estar presente nesse local para ver se realmente existe um mau cheiro, né? Questões relacionadas a ruído, a barulho, enfim, é realmente um meio de prova que poderia ser mais utilizado, mas a gente vai ver que a doutrina até esclarece o porquê que isso não ocorre com tanta frequência. Mas voltemos aqui ao Código de Processo Civil. O 483 diz que o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando 1. Julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo. Talvez se puder levar em juízo, melhor, né? Mas às vezes não dá. Até pelo tamanho, pela dimensão, do peso, né? Então a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. 3. Determinar a reconstrução de fatos. E o parágrafo único diz que as partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos, fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Claro, tem que respeitar o contraditório, tem que respeitar a ampla defesa. Lembrando que um procedimento em que muitas vezes acontece a inspeção judicial, até porque tem previsão expressa no procedimento específico lá da interdição, muitas vezes o juiz vai até o local onde a pessoa que se pretende interditar está, diante da sua dificuldade de locomoção. Então, essa é uma situação de inspeção judicial que ocorre com uma certa frequência e tem regra específica lá no procedimento relacionado à interdição. Bem, mas vamos concluir a leitura do Código. No artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado. Porque vejam, a prova tem que ser documentada, né? Porque não consta dos autos, não consta do mundo, né? Então, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando ele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. E o parágrafo único complementa dizendo que o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Já vi precedentes, ainda na vigência do Código Revogado, do STJ, no sentido de que a ausência desse auto circunstanciado importaria em nulidade da prova, ou talvez na sua inexistência, enfim. Mas eu já vi também uma decisão do STJ até mais recente assim, do que a anterior que eu mencionei, acho que é uma decisão de 2010, se não me falha a memória, que dizia que a ausência do auto circunstanciado não levaria necessariamente à anulação da sentença. Mas aí, na decisão, eles fazem menção a outras provas que poderiam servir de spec, né, de supedâneo, de base para a conclusão a que chegou o magistrado. Mas óbvio que o ideal é que a prova seja documentada, né? E que haja, sim, conforme o 484, esse auto circunstanciado, nele sendo mencionado tudo quando for útil para o julgamento da causa. Muito bem, visto o que diz o Código de Processo Civil, vejamos agora a doutrina. De início vamos ver o que diz Rogério Molica, a obra é essa aqui, de autoria. Na verdade, tem vários autores essa obra, eu já mencionei ela várias vezes, é uma obra excelente, e ela é coordenada pelo Cássio Carpinella Bueno, né? Mas tem vários autores aqui, e nessa parte da obra que eu estou me utilizando, quem é o autor é Rogério Molica. E ele diz o seguinte, ó: a inspeção judicial é meio de prova em que o próprio magistrado, a fim de se inteirar sobre fato discutido nos autos, examina pessoas, coisas ou mesmo lugares, né? Apesar do código falar só pessoas ou coisa. Ele complementa: apesar de o dispositivo só falar em inspeção de pessoa ou coisa, mostra-se também possível a inspeção de lugares. É um meio de prova pouco utilizado. Realmente, eu pensei que era uma constatação minha do tempo que eu tenho de advocacia, mas veja que a doutrina já mostra que realmente ela não é muito utilizada. E olha o motivo, né? Pois muitas vezes o juiz, até mesmo pela grande carga de trabalho que lhe é imposta, não possui tempo para inspecionar, requerendo assim que a parte tente provar o alegado por outro meio. Então, claro, se toda vez também o juiz tiver que sair do seu gabinete para ir até determinados locais inspecionar pessoas ou coisas, realmente vai ter uma grande dificuldade para ele começar a decidir o número absurdo de causas que tem diariamente para julgar. Mas realmente, em algumas situações, a inspeção judicial ela é determinante, ela é decisiva para o magistrado tirar dúvidas que surgem durante a instrução do feito. Vejamos uma observação interessante também de Elpidio Donizete. Olha só o que diz Elpidio Donizete, a obra é essa aqui. Já mostrei ali outras oportunidades para vocês. Vixe, desculpa. Aqui está. Então essa é a obra, Elpidio Donizete. Vejamos o que ele diz a respeito de inspeção judicial. Na página 607, ele diz o seguinte, ó: no que concerne ao tipo de procedimento, é mais comum que a inspeção seja realizada no curso do procedimento comum. Aí ele faz uma ressalva, ó. Lembrando que o Código de Processo Civil de 2015 não mais divide o procedimento comum em ordinário e sumário, né, como era na vigência do Código Revogado. Entretanto, não há impedimento para a realização da inspeção do procedimento, para a realização
da inspeção no processo de execução. Né? E aqui eu não tenho nenhuma notícia disso ter acontecido na prática, mas é interessante essa ressalva. Realmente não há óbice para que eventualmente isso aconteça durante o processo de execução. Né? Notadamente em face do artigo 771, que determina a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo de execução. Nada impede que a inspeção também ocorra no âmbito dos tribunais, seja no exercício da competência recursal, né, alguns falam em competência derivada, né, porque já está julgando em grau de recurso, ou na competência originária, ou seja, quando a proposta diretamente ao tribunal. Então, observações interessantes aqui do pedido do porque realmente estamos acostumados a pensar a inspeção judicial no procedimento comum, mas como ele bem destaca, isso poderia acontecer também no processo de execução e perante os tribunais, seja durante o julgamento de recursos ou, mais ainda, né, em ações que sejam de sua competência originária. A capa eu já tinha mostrado. Vejamos agora um questionamento a respeito desse tema. Vamos resolver uma questão de concurso aqui. Eu sempre recomendo que vocês pausem o vídeo nessa parte e tentem resolver. Né? Depois dá prosseguimento e aí vejam a solução comigo. Vamos ver aqui a questão. Funinvest 2019, Direito Processual Civil, novo código, provas em espécie, é o tema, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, titular de serviços de notas e de registros. Então vamos ver, vamos ampliar para vocês lerem melhor. O juiz poderá inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa, denominando-se tal ato como inspeção judicial, sendo certo que, vamos ver as alternativas. Alternativa A. Para fins de reconstituição de fatos, as pessoas serão levadas à presença do juiz, da causa na sede do juízo. Reconstituição, gente, não tem como fazer na sede do juízo. A reconstituição tem que ser feita no local onde ocorreu. Né? Por exemplo, uma questão relacionada a acidente de trânsito. Tem que ir até o local onde o acidente ocorreu e lá que tem que ser feita a reconstituição. Então a letra A, pela lógica você resolve, né? Ela está errada. Letra B. As partes têm direito a assistir à inspeção, até aqui tudo bem, porém sem fazer observações. Pô, mas aí de que adianta, né? Cadê o contraditório? Cadê a ampla defesa? A B está errada. C. Deve ser determinado apenas por requerimento de uma das partes, podendo ser realizado em qualquer fase do processo. Apenas a requerimento? Não. Apenas a requerimento não. Nós vimos que pode também ser feita de ofício, né? Pode e deve, né? A letra D diz que, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa, o qual poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Acharam um erro na D? Eu não achei. Vamos ver a letra E. Ao realizá-la, o magistrado não poderá ser assistido por perito. Pode, né? Até por mais de um. A letra E está errada. Então, realmente, só pode ser a letra D, conforme o artigo que a gente acabou de ver, né? O 484. Ele diz que, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa, e o parágrafo único é que diz que o auto poderá ser instruído com desenho gráfico ou fotografia. Então, a alternativa correta é a letra D. É isso, minha gente. Lembro sempre, isso aqui é uma apertada síntese a respeito desse tema, né, mais para despertar a curiosidade de vocês sobre ele, para que vocês possam aí se aprofundar e aprender mais sobre a inspeção judicial. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.